E a gente convidou o consultor de relações governamentais da BMJ, Lucas Fernandes, para falar com a gente sobre este assunto. Boa tarde, Lucas. Seja bem-vindo. Boa tarde, Kalina. Um prazer estar aqui novamente. Prazer é nosso. Bom, Lucas, depois dessa carta divulgada pelo presidente Jair Bolsonaro, o mercado reagiu positivamente, né? Porque é um tom mais conciliatório. Você acredita que a partir de agora, ainda mais com esse resultado, o presidente vai manter este tom com os poderes? Bom, Kalina, a expectativa é de que a gente passe por novos momentos de morde e assopro. O presidente, ele já deu demonstrações, isso não é recente, é desde o início do governo, de que ele sabe recuar quando a situação fica muito adversa. A sinalização do mercado foi muito positiva, mas a nota em si traz ali algumas amenidades, ela visa principalmente blindar o presidente Jair Bolsonaro, depois que o presidente do STF, Luiz Fux, e também o presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso, se manifestaram mais duramente, cogitaram ali a possibilidade de que os discursos nos atos configurassem crime de responsabilidade. Com isso, ele decidiu descer um pouco do palanque, recuar, mas a expectativa é que ele volte a fazer manifestações para sua base de apoiadores, né? O foco do presidente nesse momento é justamente fidelizar essa base e ele precisa desse discurso um pouco mais radical, mais polarizador para manter esse engajamento. Oi, Lucas, quem está falando agora é Gabriel, tudo bem com você? Um prazer conversar contigo aqui no Jovem Pan agora. Ô, Lucas, me diga o seguinte, é meu, Gabriel. Você falou aí da base de apoio. Os apoiadores do presidente criticaram bastante o recuo, alguns ficaram até decepcionados. Isso em relação às críticas ali ao Supremo Tribunal Federal. Isso tudo pode afetar o presidente já nas eleições do ano que vem? Pode haver ali uma perda ainda maior de credibilidade do presidente Jair Bolsonaro? Exatamente, esse é o grande risco e a gente vê o Palácio do Planalto agindo bastante ao longo desse dia para tentar conter uma desidratação da base de apoios, né? Como eu mencionei, o grande objetivo dessas manifestações era isso, manter essa fidelização, garantir que o presidente não saísse do patamar de 20% a 25% de apoio, que é o que os principais institutos de pesquisa concordam que é atualmente a aprovação do governo federal. Com isso, alguns elementos importantes que a gente pode considerar. A gente teve hoje no Twitter subindo muito a hashtag Eu Confio no Bolsonaro, mostrando ali que esse recuo foi uma estratégia para blindar o presidente de um eventual pedido de impeachment, porque haveria o risco aí da classe política passar a perseguir isso, mas que ele mantém o mesmo tipo de narrativa. Outro elemento importante é que o Bolsonaro estava com um discurso impresso durante a live, ele cogitou fazer a leitura do documento, mas desistiu. Isso tem muito a ver com o fato de que os vídeos do presidente nos atos do dia 7 de setembro continuam circulando. Então, a base continua sendo alimentada com esse discurso mais radical e o recuo veio em nota, né? O presidente não divulgou essa nota por meio das suas redes pessoais. Então, isso faz com que ele ainda mantenha uma certa contenção e dialogue com públicos diferentes. Então, a nota vai mais na direção do mercado e da classe política, enquanto o discurso polarizador segue nos redutos mais bolsonaristas, onde o presidente visa manter essa base. Agora, Lucas, essa carta, inclusive, até virou meme nas redes sociais. Ela teve ajuda ali para ser elaborada pelo ex-presidente Michel Temer. Como que isso também foi visto pela população, pelo eleitorado, apoiadores, no geral? Pois é, quem diria, né, Kalina? Inclusive, o presidente Jair Bolsonaro, obviamente, tem uma desavença muito grande com o PT, de todos os partidos, é o que ele sempre colocou como mais diametralmente oposto, mas vale lembrar que o grande foco de críticas do presidente nessas manifestações é o ministro Alexandre de Moraes, que foi o único indicado pelo Temer para o STF. Então, é muito curioso que agora, nessa tentativa de pacificação, a gente veja o Temer atuando dessa maneira. Ele é uma figura muito habilidosa em Brasília, sem sombra de dúvidas. Ele já foi presidente da Câmara durante muito tempo, tem um trânsito muito bom até hoje com partidos do Centrão. Então, essa ajuda foi fundamental nos bastidores para que, de fato, a gente tivesse uma contenção ali dos eventuais riscos que o presidente poderia sofrer no Congresso e também no âmbito judicial. Mas é óbvio que isso não cai muito bem
para a base de apoio do presidente. O Temer ainda faz parte da classe política, o Bolsonaro tenta se vender muito como um presidente antissistema e esse apoio não deve ser bem recebido. O que é curioso em relação a isso é que o presidente não desmentiu que foi o Temer que assinou essa nota, né? Então, mostra muito bem como ele está jogando para dois públicos. Para os manifestantes, ele deve ainda vender essa ideia de que ele foi coagido a recuar, e para o mercado ele mostra que está ouvindo o Michel Temer, que é uma figura que tem um apoio muito grande dos agentes econômicos. Ô Lucas, se é esperado um gesto do outro lado, do Supremo, também do Tribunal Superior Eleitoral, do ministro Barroso ou do ministro Alexandre de Moraes, para justamente tentar finalmente selar essa paz, inclusive medidas judiciais ali um pouquinho mais alinhadas com o que pensa o presidente, com o que pensa também a base aliada do presidente da República? Sobre o judiciário, o que é bom pontuar é que o STF tem concedido algumas vitórias para o governo, sobretudo na agenda liberal. Então, por exemplo, recentemente a gente teve julgamento da constitucionalidade da autonomia do Banco Central e ela foi referendada pelos 11 ministros. O que é muito difícil quando a gente vai avaliar o comportamento da Corte é pensar que nós temos 11 ministros e cada um pode agir autonomamente. É possível que alguns ministros suavizem um pouco o tom, sobretudo o Fux, que já estava fazendo alguns esforços para apaziguar o ambiente um pouco antes do Bolsonaro endurecer o tom, e tem boatos, né, tem rumores de que o presidente Michel Temer telefonou a Alexandre de Moraes e conversou longamente com ele. Então pode ser que a gente veja alguma mudança vindo por aí. Por outro lado, a gente teve hoje uma decisão muito importante do Ricardo Lewandowski. Atualmente, a gente tem no plenário virtual do STF um julgamento que foi motivado pelo deputado Kim Kataguiri, que quer dar um prazo para que o Arthur Lira abra o pedido de impeachment lá na Câmara. Esse julgamento estava transcorrendo no âmbito do plenário virtual e o Ricardo Lewandowski solicitou que ele fosse para o plenário físico. Então, com isso, a gente vê que, por mais que alguns ministros possam recuar, a gente tem outros que devem manter um tom duro de enfrentamento e que não avaliam que essa nota foi o suficiente para apaziguar os ânimos em Brasília. Ô Lucas, para domingo agora, dia 12, há manifestações marcadas. Manifestações que antes eram apartidárias, né? Agora já estão se juntando partidos de esquerdas, e provavelmente vai ser uma manifestação, vai ser uma manifestação contrária ao presidente Jair Bolsonaro. Como é que você vê a posição desses partidos, e também a gente pode ali pensar nessa união para a famosa terceira via, que nunca saiu do papel ainda? Muito difícil a gente ver essa terceira via se viabilizando. Pelo menos nesse momento, a expectativa é de que vários partidos do Centrão e também da centro-esquerda mantenham as suas opções abertas, joguem candidatos para ver como vai ser a recepção popular. De qualquer maneira, esses movimentos, essas manifestações marcadas para o domingo vão ser muito relevantes, porque vai ser a primeira vez que a gente vai ter a oposição, que não é necessariamente relacionada com a esquerda, indo para as ruas. Então, esse movimento começou a ser impulsionado pelo MBL e pelo Vem Pra Rua, que são movimentos de direita e centro-direita que estavam ali a favor do impeachment da Dilma Rousseff em 2016, mas a gente teve recentemente o anúncio de que o Ciro Gomes vai estar presente, o Alessandro Vieira, que também é um pré-candidato à presidência pelo Cidadania, devem estar presentes. Mas ainda assim a gente deve ter uma divisão, a gente não deve ver a oposição mais esquerdista indo para as ruas nesse fim de semana. Esses movimentos devem ir no próximo, mas sem sombra de dúvidas engrossa o caldo contra o presidente, porque até agora a gente não tinha tido a centro-direita indo às ruas contra Bolsonaro. Muito bem, Lucas Fernandes, obrigada mais uma vez por participar do Jovem Pan. Agora, excelente fim de semana. Para vocês também. Obrigada.